Olá, queridos amigos, prezados pais, alunos e estimado público do YouTube. Sejam bem-vindos ao primeiro Festival de Inverno promovido pela ETAM Santa Cecília de Taquaritinga. Durante esse mês de julho, será um prazer tê-los conosco para que possamos compartilhar curiosidades, informações, conhecimento e experiências sobre o universo da música e dos instrumentos musicais. Eu sou o professor Lucas Francisco Cuca e ministro aulas de violão, guitarra e teoria musical aqui na ETAM Santa Cecília. Possuo licenciatura plena em pedagogia e atuo como diretor de escola em outra unidade aqui do município. Durante muito tempo, ministrei aulas de musicalização nas escolas municipais, principalmente nos projetos da escola de tempo integral. Isso me fez ter certeza absoluta que minha vocação é o ensino e a arte da música. Nessa oportunidade, decidi abordar um tema que sempre traz muita curiosidade para os meus alunos: a guitarra e sua sonoridade. Por isso, irei abordar um pouco sobre os aspectos de funcionamento da guitarra, dos amplificadores e das principais categorias de efeitos. Vamos lá? Bom, pessoal, então, nesse momento nós vamos conhecer um pouco sobre a guitarra, suas partes e funcionamento. Essa parte superior nós chamamos de headstock. O headstock geralmente possui um desenho, um contorno diferenciado de acordo com o modelo ou a marca da guitarra. Preso ao headstock, nós temos esse conjunto de peças chamado tarraxas. As tarraxas servem para que nós possamos enrolar as cordas na guitarra. Para frente, no sentido horário, nós apertamos as cordas. E para trás, no sentido anti-horário, nós soltamos as cordas. Outra peça interessante é essa aqui do meio, que é chamada de nut, ou simplesmente pestana. Essa parte serve para direcionar cada uma das cordas à sua respectiva tarraxa. E no caso dessa guitarra, nós temos esses parafusos com essas peças que servem para travar. Então é uma guitarra com trava. Depois que nós alcançamos a afinação desejada, a regulagem desejada, é realizado um aperto nesse parafuso e a gente trava as cordas nessa posição. Dando continuidade, agora nós estamos vendo o braço da guitarra. O braço da guitarra possui duas partes principais. A sua parte posterior, que geralmente vem com a mesma madeira do restante do corpo da guitarra, do restante da construção da guitarra. E a parte anterior é chamada de escala. É aqui na escala onde nós conseguimos pressionar e produzir os sons musicais. A escala da guitarra é dividida em casas. Entre cada uma das casas, como eu disse, existem notas diferentes. E finalmente, para determinar a divisão de onde começa e onde termina cada casa, existem essas peças metálicas chamadas de trastes. Finalmente, agora nós estamos visualizando o corpo da guitarra. Aqui no corpo nós temos
algumas das peças mais importantes. Captadores são responsáveis por captar a vibração das cordas e transformar essa vibração em impulsos elétricos, para que futuramente sejam amplificados. Esse captador de baixo é chamado de captador da ponte, e esse aqui que está mais perto do braço, consequentemente, é chamado de captador do braço. Nós temos uma chave seletora que pode variar de guitarra para guitarra. Essa chave serve para que nós possamos selecionar qual dos captadores estará funcionando. Só o da ponte, os dois simultaneamente ou somente o do braço. Nós temos o botão de volume. Algumas guitarras podem ter outros botões, que são chamados de botões de tonalidade. E a ponte, que é onde nós prendemos as cordas para que elas possam ter a fixação adequada. Na ponte nós ainda temos uma peça chamada alavanca, que serve para movimentar suavemente a ponte e gerar um efeito de trêmulo, um efeito de vibração das cordas. Nesse momento, iremos conhecer um pouco melhor as características de um amplificador. O amplificador é um aparelho dedicado a receber o impulso elétrico gerado pelos captadores da guitarra e convertê-lo em onda sonora novamente. Então, o impulso elétrico emitido pelos captadores viaja por esse fio, chamado cabo, sai da guitarra e entra no input, na entrada do amplificador. Aqui nós temos esses botões que são a seção de equalização. Essa parte é o pré-amplificador. Aqui nós podemos ajustar as características do som da guitarra, ressaltando ou omitindo algumas frequências, como o grave, o médio e o agudo. Esse amplificador em questão ele tem dois canais. Um canal para som limpo, que é chamado de canal clean, e um canal para som distorcido, som saturado, que é chamado de canal sujo ou canal de drive. Aqui no final nós temos a seção de power, a potência do amplificador. Aqui nós temos o volume geral, o reverb, que é um efeito semelhante a um eco, a intensidade dos efeitos, um loop de efeitos, é uma saída e uma entrada que fica entre o pré e o power, para que a gente possa inserir alguns efeitos específicos que não ficam tão bons se a gente colocar diretamente no input. Quando a gente coloca efeitos aqui no Send Return, nós conseguimos usar a seção de distorção do amplificador sem que os efeitos fiquem embolados. Uma saída para a linha, para ser ligado numa mesa de som, num PA. Uma entrada para foot switch, onde nós colocamos um efeito, um pedal controlador. Na verdade ele não tem efeitos, ele só liga e desliga os canais, ou aciona e desaciona o reverb. E a chave power, a chave de liga e desliga o amplificador. Esse amplificador é um modelo combo, ou seja, está aqui
essa seção de pré-amplificador e power juntos, a potência e o pré estão juntos, e abaixo nós temos os alto-falantes, que serão responsáveis pela emissão sonora. Existem outros inúmeros modelos de amplificadores, mas basicamente todos funcionam da mesma forma. Muito bem, pessoal. Agora, dando continuidade ao nosso diálogo sobre o universo da guitarra, vamos conhecer um pouco melhor como nós podemos alterar o som da guitarra através de efeitos. Os efeitos são equipamentos utilizados para alterar a característica sonora da guitarra. Normalmente, eles são inseridos entre a guitarra e o amplificador e são acionados por chaves controladoras, na qual o guitarrista pisa para ligar e desligar. Os tipos mais comuns são os pedais analógicos e as pedaleiras digitais. Os pedais são efeitos individuais que podem ser ligados em sequência, um após o outro, formando uma cadeia de sinal, ou o que nós chamamos de setup. Já as pedaleiras são equipamentos mais complexos e eles processam digitalmente o sinal da guitarra através de processadores, através de chips, e elas englobam dezenas de efeitos simultaneamente. Aqui dentro dessa peça existem diversas formas de programar a sequência dos efeitos. O afinador. Afinador não é necessariamente um efeito, mas é um recurso essencial no setup de qualquer guitarrista. Antes de tocar, explorar todas as possibilidades de som da guitarra, é imprescindível que a mesma esteja bem afinada. Esse pedal constitui um afinador e é através de uma sequência de luzes e letras que aparecem aqui no visor que nós conseguimos identificar o ponto correto da afinação de cada corda. Este é o wah-wah. O wah-wah é um pedal muito interessante e tem esse formato diferenciado. Ele lembra um acelerador de um automóvel. Na verdade, esse pedal é um filtro de frequências. Ele libera determinadas regiões de grave, médio, agudo, conforme o guitarrista movimenta a parte superior do pedal, fazendo esse movimento de abre e fecha. O som que é produzido lembra muito a voz de uma pessoa pronunciando uá, uá. Esse é um efeito muito popularizado pelo Jimi Hendrix e pelo Kirk Hammett, guitarrista da banda Metallica. O próximo efeito que eu gostaria de demonstrar é o compressor. O compressor é um efeito bem sutil. Ele não altera drasticamente o som da guitarra, mas
ele atua na dinâmica, ou seja, no controle da força que é aplicada na palhetada, no toque rítmico que vai atingir as cordas. Então, ele previne que a gente tenha picos de volume e, ao mesmo tempo, que as notas tenham volume muito baixo. Com isso, nós temos uma sensação de sustentação. O som fica muito mais longo. Consequentemente, a gente perde um pouco da dinâmica, a gente perde um pouco do controle da sensibilidade da palhetada. Esse efeito é muito utilizado no funk, onde as bases rítmicas exigem bastante swing, bastante acentuação das palhetadas. Então o som limpo fica muito mais brilhante, muito mais destacado. Esse efeito também pode ser utilizado com overdrives ou com distorções em momentos de solo, para que as melodias, as notas longas, soem e fiquem mais sustentadas por mais tempo. Agora vamos conhecer o overdrive e o distortion, ou simplesmente drive e distorção. Esses efeitos são efeitos de saturação. Eles alteram o sinal da guitarra, elevando o ganho. Então, os overdrives são muito utilizados para simular o som dos amplificadores valvulados, principalmente na situação quando eles são alimentados com volumes muito altos. Então o som satura. Fica ideal para tocar blues ou rock and roll clássico. Então essa é a função do overdrive. Ele tem um crunch, tem um som levemente distorcido. Já os distortions também alteram o ganho do sinal da guitarra, mas eles atingem níveis muito mais agressivos. Então, o ganho é muito maior, a sustentação das notas também fica muito maior. Os distortions são muito utilizados no metal, no hard rock, são gêneros mais pesados. Muito bem. Agora vamos conhecer a categoria dos efeitos denominada de modulações. Nessa categoria nós temos como principais representantes o chorus e o phase. O chorus é um efeito que duplica o sinal da guitarra e atrasa levemente uma das ondas sonoras. Então a gente tem uma sensação espacial, o som fica mais colorido, lembra muito o efeito de uma guitarra de 12 cordas. Muitos dos guitarristas adoram usar o chorus no som limpo, porque ele remete àquela sonoridade dos anos 80. Já o phase, ele também duplica o sinal, porém ele atrasa muito mais e oscila muito mais uma das ondas sonoras. Então dá uma sensação de que o efeito está girando, está rodopiando no espaço. Esse é um efeito muito difundido pelo Ed Van Halen. Ele usava muito esse efeito, principalmente para dar destaque aos seus solos, uma clássica versão de Eruption. Vamos lá. Por fim, vamos conhecer o delay. O delay é um efeito de eco.
Então nós temos a repetição de cópias do som original da guitarra. Os principais controles do delay são o time, que controla a distância entre as repetições, a velocidade das repetições, e o feedback, que controla a quantidade de repetições, quantas vezes nós vamos ouvir a cópia do som original. Então, pessoal, no final desse nosso encontro, eu gostaria de deixar algumas considerações. O universo da guitarra sempre foi e sempre será muito rico em sonoridades e novas tecnologias. A busca por um timbre ideal e pessoal faz parte da rotina diária de todos os guitarristas. Isso é uma busca incessante. Muitos de nós encontramos nessa experiência um hobby, né? Uma forma de realizar pesquisas mais aprofundadas sobre os efeitos e até mesmo colecionar pedais. Vale ressaltar que os efeitos não fazem milagre. Muito mais importante do que qualquer tipo de efeito colocado entre a guitarra e o amplificador é a técnica e a criatividade do guitarrista. É quanto tempo ele vai se dedicar ao estudo do seu instrumento e ao estudo dos elementos musicais, aperfeiçoar sua habilidade motora, aperfeiçoar sua performance e ter uma execução musical cada vez mais clara e cada vez mais detalhada. E eu gostaria de dizer também que não existem regras, não tem nada fixo sobre como utilizar efeitos. É interessante que a gente busque cada vez mais conhecimento, busque referências, ouvindo o som de guitarristas consagrados. Citei alguns aqui durante a apresentação: Ed Van Halen, David Gilmour, Kirk Hammett, Jimi Hendrix, Joe Satriani, Steve Vai, entre muitos outros que são mestres na combinação e na criação de sons de guitarra através de efeitos. E outra coisa que é muito legal e que é fundamental é trocar experiências com colegas guitarristas ou professores mais experientes que podem estar compartilhando informações mais detalhadas, informações mais precisas sobre como avançar na criação do timbre da guitarra. Então fica aí a minha dica final para vocês. Bom, pessoal, vou me despedindo. Depois desse momento especial que nós pudemos passar juntos, eu gostaria de deixar aqui um convite especial. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da apresentação dos demais professores, deixem o like de vocês, o comentário de vocês aí na descrição dos vídeos. E se vocês têm vontade de aprender a tocar um instrumento, se vocês têm curiosidade ou desejam se aprofundar mais no estudo da música, venham fazer parte da ETAM Santa Cecília. Esse convite é muito especial, será um prazer tê-los conosco. Faça música, faça dança, faça ETAM. Então aqui nós temos os contatos da escola. Qualquer necessidade podem nos procurar presencialmente, telefone, WhatsApp ou via e-mail. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.